tudo que seja feito para a glória de Deus. Eu queria te convidar nessa hora, e olhando para o tema proposto, testemunhando do poder de Deus pela fé, e aí eu acrescentei aqui, pensando nisso, orando sobre isso, desde o momento em que o pastor Mauro me convidou, eu estava embarcado, no dia que ele passou a mensagem para mim, mandou o áudio me convidando, e desde aquele momento ali a gente começou a sonhar, e aí eu botei na minha mente sobre testemunhando do poder de Deus pela fé, e o amor de Deus derramado no coração do seu povo. Que enquanto Deus não derrama o seu amor no nosso coração, dificilmente nós conseguiremos testemunhar pela fé no poder de Deus. Então eu queria te convidar nessa hora a abrir a palavra de Deus aí no livro de Atos, no capítulo 4. Tem uma história muito interessante que nós já conhecemos. Nós vamos fazer a leitura dos versículos 32 ao 35 inicialmente, e depois de umas 2 horas olhando esse texto, nós vamos caminhar um pouco mais aqui. Estou brincando, irmãos, não fiquem com medo não, eu tenho que ir embora ainda, tá? Atos capítulo 4, versículos 32 ao 35, fala um pouco sobre a questão da comunidade cristã, aqueles primeiros cristãos, aquela igreja se formando ali, tudo muito novo para todos aqueles irmãos ali, uma comunidade de judeus, comunidade de gentios, pessoas de tradições diferentes, costumes diferentes, tendo que se sentar junto agora para ouvir aquilo que Deus estava fazendo. E o texto diz assim, Atos capítulo 4, do 32 ao 35. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez, entregar diante do Senhor as nossas vidas, pedir que o Senhor já tenha aceitado o nosso louvor que foi oferecido aqui nessa noite, que são frutos de lábios que confessam o teu nome, Pai. E agora nessa hora, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, abre a nossa mente, Deus, para aquilo que tu tem a nos dizer através da tua palavra, para a glória do seu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Temos diante de nós um texto que apresenta um pouco da figura, da imagem daquela primeira igreja, daquela igreja raiz, literalmente, começando. Primeira ideia de uma igreja, de uma comunidade se formando ao redor de um testemunho, ao redor daquilo que eles estavam presenciando, daquilo que eles estavam vendo, daquilo que eles estavam percebendo, do mover de Deus na vida do seu povo. E algumas coisas chamam a atenção desse testemunho que estava impactando a vida desses irmãos, era perceber que a ação poderosa do Espírito Santo estava atuando de maneira efetiva e extraordinária na vida daqueles discípulos, na vida daqueles apóstolos, servos, Pedro e João. Para a gente entender um pouco melhor do que estava se passando, essa igreja, então, é despertada a participar de uma maneira atuante nessa empreitada de fé que era fortalecida pela poderosa mão de Deus. E eu gosto de pensar sobre isso, eu gosto de imaginar, de visualizar literalmente esse termo bíblico
que é a mão de Deus agindo na história do seu povo. E quando nós perdemos a noção, ou quando nós esquecemos em algum momento que a boa mão de Deus age na história do seu povo, nós perdemos a esperança de dias melhores. Mas esse não era o caso desses irmãos, pelo contrário, eles estavam experimentando de uma forma profunda essa poderosa mão de Deus agindo visivelmente no meio daqueles que agora passaram a se reunir em nome de Jesus para testemunhar dos seus feitos poderosos na história do seu povo. Ora, quando você volta um pouquinho, o capítulo 3 vai falar sobre a história de um paralítico, de um coxo, alguém que estava ali parado à porta do templo, mais ou menos há 40 anos, pedindo esmolas, dia e noite. E é um contraste incrível que estava diante de um local de adoração, um local onde aqueles homens considerados religiosos do seu tempo, o máximo que podiam fazer por aquele homem era dar-lhe uma moeda, ou dizer que não tinham nada para dar. Mas nesse dia, de uma maneira diferente, entraram ali então os apóstolos Pedro e João, subiam ao templo para a oração da hora nona, como de costume ali da tradição judaica em que eles pertenciam também. Era levado então um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo. Então havia um time, é o que o texto dá a entender, que havia um time, haviam as pessoas que pegavam esse homem dia após dia, levavam ele até ali e deixavam na porta do templo. E talvez depois, lá na frente, a gente vai entender por que todo aquele tumulto, por ter toda aquela confusão. O texto não nos deixa abertura, claro, para isso, mas também não nos proíbe de pensar que, se alguém estava fazendo isso, se alguém estava se preocupando em pegar esse homem todo dia e levar para lá, para a porta do templo, para pedir esmolas, alguém também ganhava com isso. Alguém também acabava sendo participante daquilo ali. Era interessante para alguém levar esse homem diariamente ali e pedir esmolas. E ele estava ali. E quando viu Pedro e João se aproximando e iam entrar no templo, ele implorou que dessem também esmola. Mas Pedro, e eu acredito que esse texto, o pastor Davi, naquela reunião lá de São Mateus, mencionou algo do tipo, né? Que Pedro fita, olha nos olhos, juntamente com João, os dois pararam. Parece que aqui é aquela, já viu quando acontece no filme, né? Que dá aquela parada 360 assim, ó, e fica tudo em slow motion, né? Fica tudo devagarinho. E parece que naquele momento Pedro e João param e analisam todo o cenário, não o homem. Eles analisam a situação inteira do que está acontecendo. Olha, algo muito estranho está acontecendo aqui. Esse homem vindo dia após dia pedindo esmola e ninguém resolve de verdade esse problema. Então eles olham para ele e ele também para e olha atentamente, esperando receber alguma coisa, ergue a sua mão, que a gente pode entender, porém Pedro diz para ele: eu não possuo prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E aquele homem dá um salto, passa a andar, passa a caminhar, passa a seguir esses homens, e daí para frente vocês vão ver que a partir do versículo 11 do capítulo 3 começa uma grande confusão, as pessoas começam a questionar por que aquele milagre foi feito, quem foi que ordenou aqueles homens a curar aquele homem. Que coisa estranha, como se eles tivessem feito algum mal em curá-lo. Não é estranho isso? Eles ficaram chateados, eles ficaram revoltados, eles não gostaram daquilo que aconteceu. Por isso que me dou a liberdade de pensar que alguém estava interessado que aquela situação permanecesse por bastante tempo.
feitos poderosos de Deus começam então a acontecer. Deus começa a levantar homens de Deus, seus servos, com poder, com transformação, dando início a que, a partir de agora, a religião cultural, a ideia de religião, de adoração a Deus, não era mais algo apenas falado, mas o próprio Deus já havia se manifestado em Jesus Cristo e veio a esse mundo, veio a essa terra, morreu e ressuscitou e deixou seu testemunho para que outros pudessem também, assim como ele fez, fazer coisas ainda... Como é que é? Foi isso que Jesus disse ou não? Eles fariam coisas maiores. E aí a sombra de Pedro começa a curar. E aí ele olha para um homem e fala, olha, levanta e anda. Que poder é esse? Em nome de quem vocês estão fazendo isso? Quem ordenou vocês? Que truque é esse? Isso ali vocês imaginam que começa a mover, com certeza outras pessoas, outros coxos, outros necessitados começam a se mover, quero isso também. E é isso que o poder de Deus, ao se manifestar no testemunho vivo de homens e mulheres de Deus, faz com aquelas pessoas que estão ao seu redor. Eu também quero isso. E é importante nós pensarmos sobre isso, com relação à manifestação do poder de Deus em testemunho, uma das suas características é que isso mexe com a realidade do ambiente. E o momento em quando eu penso em uma igreja, que somos, na verdade, a continuidade daquilo que esses homens fizeram há muitos e muitos anos atrás, as pessoas também devem olhar para mim e para você e serem atraídas por esse possível resquício desse testemunho que ainda está sobre nós, amém? Esse Jesus que se manifesta na minha e na sua vida, que curou esse coxo, esse paralítico, eu e você hoje, há mais de 2000 anos, somos aí os detentores, ou aqueles que estão dando prosseguimento a esse mesmo testemunho, cada vez que nos reunimos aqui como igreja. Cada vez que essas portas, essas janelas se abrem, nós estamos confirmando que aquele milagre de fato aconteceu, de que o que aqueles homens fizeram foram movidos pela mão de Deus e que aquela boa e poderosa mão de Deus que esteve juntamente com aqueles homens no passado, continua conosco nesse mesmo lugar, amém? Se movendo, transformando, curando e salvando vidas. Cada um de nós que estamos aqui nessa noite somos resultado da ação direta da mão bondosa do nosso Deus. Olha para o rosto do seu irmão. Eu não gosto muito de fazer isso não, mas olha aí. Tem um milagre sentado do seu lado, sabia disso? Tem um coxo que foi levantado aí do seu lado. Tem alguém perdido que foi achado. Talvez nós gostaríamos que esses bancos estivessem lotados, mas os que estão aqui são pessoas que foram transformadas por Deus. E se ainda não foram totalmente, com certeza serão, para a glória dele. Porque Deus continua agindo no meio do seu povo. Mas o texto dessa comunidade deixa claro para nós que o coração do povo e as suas almas passaram a ser um. Eles passam a ter tudo em comum. O povo de Deus é convidado a amar a Deus de todo o coração. Eu ainda sou levado a pensar, e quando eu olho para esse texto, quando eu olho para o texto do capítulo 2
dos versículos 42 ao 47, muita gente olha para esse texto como uma utopia. Ah, Carlos, era outro tempo. Eles viviam numa outra circunstância. Essa realidade de igreja, de comunidade cristã, já não existe mais. Já não é mais possível termos tudo tão em comum assim. Talvez esse é um dos motivos que nós perdemos muito do nosso testemunho. As pessoas passaram a olhar para nós, de lá para cá, e talvez conhecedores de textos como esse. Olha, na igreja do passado, eles tinham tudo em comum, mas na igreja do presente, cada um quer ter o seu próprio quadrado, literalmente. E às vezes não nos importamos com as dores uns dos outros. Passamos a ter figuras, presbíteros, pastores, acabamos direcionando a responsabilidade do cuidado, do amor, do zelo, da preocupação para figuras, para títulos. Deixamos de nos preocupar uns com os outros, não é minha responsabilidade. Vá falar lá com o pastor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que essas coisas, esses textos, essas leituras, isso renove em nós essa expectativa em relação do que é ser igreja de fato, de que eu e você somos participantes disso, somos cooperadores. Sofremos juntos, choramos juntos, nos alegramos juntos, somos participantes. Deus coloca homens, Deus direciona, Deus levanta homens para nos governar, para nos assistir, para administrar a sua igreja, mas quem faz isso aqui acontecer, quem dá testemunho, quem vai fazer com que esse testemunho aqui vá para fora, literalmente, dessas portas, são cada um de vocês. Na sua escola, no seu trabalho, na sua vizinhança. Não adianta nada vir para cá, passar por uma conferência de missões, uma conferência teológica, se amanhã, que é segunda-feira, que é o momento de dar o testemunho, ele vai totalmente na contramão daquilo que nós balançamos a cabeça, nós concordamos aqui com o nosso amém. É na segunda-feira, é em casa, é no trabalho, é na faculdade, é na dificuldade, onde o testemunho realmente precisa ser efetivo. O povo de Deus é convidado, então, a amar a Deus de todo o seu coração, fazendo eco a textos como o capítulo 3, versículo 11. Depois do que aconteceu, perguntaram para eles o que sucedeu. Capítulo 3, versículo 11, apegando-se a ele, Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo e disse aos israelitas: por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se do nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Esse poder não pertence a nós. E se fosse hoje em dia, com a exploração da fé que nós vemos por aí, televisão, internet, em que dois homens tivessem feito um coxo levantar, talvez no mesmo dia já tinha uma faixa lá, pendurada, milagre do coxo, esses homens aqui. E é isso que está acontecendo aqui nesse texto. Eles estão querendo começar a endeusar, a proclamar Pedro e João ali naquele momento como os bambambãs da história, e eles estão falando: o que vocês estão fazendo? Vocês não estão lembrados que vocês pertencem a um Deus poderoso? Vocês já esqueceram disso? Vocês já esqueceram dos milagres de Deus na história, a forma como Deus agiu na vida de vocês? E eles são encurralados, então, a pararem de fazer essas ações.
E eles falam que eles não poderiam parar. E quando são perguntados sobre isso, Pedro e João começam a falar lá no versículo 15 do capítulo 3, de sorte que vocês mataram o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas pela fé, em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem que agora vedes reconhecereis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro está lembrando a eles que eles são de uma linhagem, de que eles possuem um Deus nessa terra, vocês não estão só. Deus continua operando no meio do seu povo. O povo é tomado por essa lembrança dos seus antepassados. Aí eu queria que você corresse seu dedinho, segura o dedinho aí. Vamos dar uma olhada lá no Salmo 78. O que o Salmo 78 fala? E é bom que a gente, pelo menos uma vez na semana, desse uma passada lá no Salmo 78, quando você estiver bem angustiado, bem desanimado, bem entristecido. Salmo 78 diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas nos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram os nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Aqui no Salmo 78, Asaf já está escrevendo aqui para que esse testemunho não parasse de ser falado aos seus filhos. De que aquilo que aconteceu no passado, essa geração continuasse transmitindo com o mesmo vigor, com a mesma verdade, para que o povo não se esquecesse. Ao testemunhar pela fé no poder de Deus, a igreja então passa a experimentar uma renovação dos seus votos. Você ainda lembra quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre Jesus? Como o seu coração literalmente ardia? Aqueles bons momentos na presença de Deus? Talvez vocês que são de mais tempo dessa igreja aqui, momentos áureos, né? Talvez possam ser lembrados, né? Já tivemos muitos tempos bons, não é assim que a gente gosta de dizer? E as pessoas chamam-nos de saudosistas, né? De lembrar o passado, mas é isso que Pedro e João estão fazendo aqui com o povo de Deus. Lembra daquilo lá? Lembra do que Asaf escreveu lá no Salmo 78? A necessidade de estarmos o tempo todo relembrando ao povo de Deus que Deus é bom, que Deus continua sendo bom. Nós cantamos aqui, nós afirmamos aqui, talvez pudesse ser um cântico que a gente cantasse todo domingo, né? Lembra, igreja, Deus continua sendo bom. Naquele momento de angústia, de agonia, de desespero, de desesperança, lembre-se, Deus continua sendo bom. Isso precisa estar latente nas nossas memórias, transformando essa unidade dos crentes na força motriz e eficaz da pregação dos apóstolos. Foi o que aconteceu ali. Ao estarem reunidos, nós acabamos de ler, tinham tudo em comum, porque essa força, essa esperança, essa comunhão, essa compreensão de que Deus continuava sendo bom, movia aquela igreja, então, de maneira a dar continuidade ou provando aquilo que Deus estava fazendo no meio deles, a também serem bons uns com os outros. Seria uma consequência muito lógica que nós pudéssemos ser bons uns com os outros.
de que aqui nessa igreja, lá na igreja da Serra, na igreja de São Mateus, na igreja de Soteco, na igreja de Nova Venécia, na igreja de Aracruz, não houvesse necessitados no meio do povo de Deus. Talvez isso nos impeça de ouvir a voz de Deus. Talvez hajam coisas nessa noite aqui que não estão permitindo o seu coração se alegrar de fato. Estamos cantando, estamos louvando, estamos batendo palma, mas o seu coração está em pedaços. E Deus conhece o seu coração. Deus conhece a sua mente, as suas preocupações. O que eu vou fazer amanhã? O que vou preparar para amanhã? Como eu vou fazer com aquela conta que eu preciso pagar essa semana? Essas preocupações do dia a dia, elas acabam tirando o nosso foco. Então, quando o seu coração estiver dessa forma, essas preocupações estiverem embaçando a sua visão, conversa com os irmãos da igreja. Procura os irmãos. Talvez eles não vão poder te dar e contribuir, chegar junto, literalmente, em resolver o seu problema imediato naquele momento, mas eles têm uma palavra. A igreja é a comunidade da palavra. A palavra foi implantada em nós, não é isso que o texto diz? Temos esperança e podemos também transmitir esperança uns aos outros. Então, se tiver alguém aqui entre nós enfermos, leva para o povo orar. Se estiver necessitado, traz essa situação para cá. Se estiver alegre também, vamos nos alegrar. Quando quiser dar aquela festa lá na sua casa, vou fazer um churrascão para comemorar, liga para mim. Liga lá, Carlos, olha só. Comprei aquela picanha maturada, top. Fala, Deus, né? Não esquece, pega meu número depois com o pastor Mauro aqui, ó. Passa um zap. É agora, hein? 1h40 já vi. 1h40 da serra daqui. Mas não esquece de me ligar. Está alegre? Vamos festejar. Vamos celebrar com o povo de Deus. Traz o povo de Deus para perto. É motivo de alegria, é vitória. Terminou um curso de culinária, terminou um curso de corte e costura. Celebra com o povo de Deus. Talvez não seja do tamanho que você imaginava, mas é uma vitória, amém? Precisamos celebrar vitórias. Precisamos compartilhar com os outros as nossas felicidades, as nossas alegrias. Comprou uma geladeira nova, botou água gelada lá, oferece a água, vamos lá beber água lá em casa, porque a geladeira é nova e é diferente, o sabor da água lá. Celebra com o povo, motivo de alegria. Uma igreja testemunhando pela fé, o poder de Deus sendo transformador no meio de nós, o poder de Deus estava atuando em favor do seu povo mais uma vez. A presença dessa igreja na vida dos apóstolos era uma bênção. Tanto é que quando eles saem do meio daquele tumulto todo ali, para onde eles vão? Lá para o meio da comunidade da fé. Eles vão pedir oração para aqueles irmãos, olha, nos sustentem em oração, porque a coisa está feia. Nós estamos passando por ali, andando, o homem levanta e é curado e eles querem perseguir a gente. Eu passo por ali, a minha sombra cura outros, também estão... Ora então. E a igreja, opa, Deus está agindo, vamos estar junto nesse negócio. A vida uns dos outros não podia mais viver separadamente. Os discípulos dos apóstolos dependiam da igreja e a igreja dependia e incentivava esses homens. Vai lá fora, vai andar, não fica com medo não. Nós estamos aqui orando por vocês. Pode caminhar aí, pode falar de Jesus, pode testemunhar, porque nós vamos estar aqui de joelho orando por vocês, amém? Ore pelos pastores de vocês. Ore pelos oficiais, orem por cada irmão dessa igreja. Tem um tempo de oração, irmão, tenho insistido bastante isso com muitos crentes. Nós temos investido muito pouco em oração, precisamos orar mais. Se você,
Poxa, mas eu não tenho um motivo para orar. Tem sim, olha aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem bastante motivo para orar. Só aqui, se você olhar, botar só os irmãos que estão sentados aqui hoje, como motivos de oração constante, vou dizer para você que você vai pelo menos ficar 1 hora em oração. Isso é um exercício espiritual, isso é uma prática que vai crescendo e você vai lembrando. E aí quando as pessoas falam assim, trouxer uma situação para você, isso foi algo bem interessante que eu aprendi também. Nós vamos, aquele gerúndio, né, do call center, né? Estaremos orando, vamos orar, não, ora. Espera aí, irmão, que vou orar agora. Chegou algum pedido de oração para você na hora, para e ora. Para que você não esqueça. E coloca ali como na sua lista de oração. Pega um caderninho, vai ali na papelaria, deixa eu ver aqui, nem tem. Deve ser uns R$15, R$12. Faz um caderneta de oração. Começa a orar pelo povo de Deus. Começa a colocar nomes aí na sua lista. Você vai ver que isso tende a crescer. Isso tende a ocupar a sua mente. Talvez aquilo que a gente está perdendo há muito tempo, desfocado, Deus começa a tratar no nosso coração. Precisamos, como povo de Deus, nos envolvermos naquilo que Deus está fazendo no meio do seu povo. Graça de Deus se manifestando poderosamente sobre todos eles, à medida que os apóstolos testificavam lá fora sobre Cristo, sobre a igreja, os sustentavam em oração, aprovava os seus labores, incentivava a continuarem trabalhando. Os pastores geralmente ficam muito sozinhos, né? A gente estava falando sobre isso, fizemos uma reunião lá em São Mateus, a gente se fala muito pouco. Cada um com as suas próprias preocupações. E quando a gente tem um tempo assim de estar junto, de 2 em 2 meses, a gente começa a perceber essa deficiência, essa necessidade de falar, de dialogar, de conversar, de compartilhar as dores uns dos outros. Meu irmão também. Eu e meu irmão somos 2 pastores que não estamos pastoreando nesse momento ainda na região. Então a gente percebe, a gente fica olhando os outros pastores, as angústias, algumas coisas os irmãos querem compartilhar, outras têm um certo cuidado para não falar, e a gente percebe algumas angústias. Nós precisamos orar por esses homens. Vocês precisam se envolver com a oração para que Deus transforme a realidade da nossa região aqui no Espírito Santo. Somos 6 igrejas, 6, 7 igrejas. Muito a ser feito, muito trabalho a ser feito. Pessoas que precisam ser incentivadas a darem prosseguimento, a permanecerem junto conosco, testificando, a igreja sustentando o povo em oração, aprovando os labores, testemunhando que nós somos partes uns dos outros. Eu fico feliz quando eu venho a uma nova igreja e eu posso me considerar parte disso aqui também. E dizer para vocês que ali na Serra, na rua Arco Verde, número 118, CEP 29-166-024, tem um irmão de vocês ali. Quando passarem ali por Vitória, forem em Vila Velha, lembra que tem um irmão de vocês ali na Serra. Passa um zap lá, compra um pão na padaria e leva para tomar lá em casa. Um café com a gente. Somos parte uns dos outros, irmãos. Isso precisa ficar claro para nós. Somos participantes do corpo de Cristo, somos colaboradores, somos cooperadores da parte do nosso Deus. Deus tem feito uma obra grandiosa, uma obra de comunhão presente no meio do seu povo. Já não haviam mais necessitado entre eles. Deus estava providenciando, suprindo todas as tuas necessidades. E a maior necessidade que esse povo tinha era de se lembrar daquilo que Deus havia feito no passado novamente. Quando a igreja então passa a se preocupar em levar a cabo a obra do testemunho de Cristo na terra, a suprir aqueles que por mais necessitam verdadeiro alimento espiritual, Deus se encarrega de lhes fornecer tudo o que eles necessitam em todas as áreas. Fui rápido aqui, né? Acompanha comigo esse raciocínio. Quando nós nos encarregamos de suprir as necessidades primordiais do povo de Deus e da região em onde nós estamos envolvidos, que é o alimento espiritual,
Deus se encarrega de suprir as nossas necessidades todas. Igreja não é obra de caridade. O primeiro trabalho dessa igreja não é distribuir cesta básica. Isso é consequência. Primeira obra dessa igreja é proclamar as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso. Depois, na sequência, você pensa em juntar lá, fazer cesta básica, ajudar. Primeiramente, palavra de Deus no coração do povo de Linhares é a meta principal. Quando nós nos preocupamos com isso, quando nós nos ocupamos com isso, Deus vai suprindo as nossas outras necessidades. Isso chega a um ponto de que no meio de nós não haverá mais necessitados, amém? Porque sem nós falarmos, sem nós comentarmos, Deus vai tocando no coração dos irmãos. Os irmãos vão tendo sensibilidade, vão percebendo que o irmão está cabisbaixo, que o irmão está um pouquinho mais triste, vai se aproximar ali no íntimo, vai chamar para orar. Está precisando de o quê, irmão? E talvez você vai falar, como Pedro e João fizeram: não tenho um centavo para te dar, mas o que eu tenho, eu te dou em nome de Jesus. Levanta, meu irmão, levanta, sai desse chão. Essa coxidão talvez possa estar em alguns irmãos da igreja. E é o momento de nós falarmos: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Dá a mão. Não tem dinheiro? Não dá para passar no cartão de crédito, no Pix, no PicPay? Dá a mão. Levanta o irmão, dá um abraço, dá um sorriso. Já percebeu, irmãos? A gente aqui de cima tem esse benefício, né? Você olha para a cara dos irmãos assim, tem certeza que está na igreja mesmo? Estamos falando do mesmo Deus? Parece que o irmão vai sair do banco, vai me pegar aqui. Acaba logo com esse negócio, tem que ir embora. Dá um sorriso, irmão. Como diria nosso pastor lá no Rio, mostra as canjicas. Que você escovou o dente hoje, cadê? Aquela porcelana. Ó, começou a ver o brilho aí, ó. A luz começou a bater aqui no meu olho aqui agora. Tanta coisa que eu vi de sorriso. A gente precisa sorrir mais, irmão. Deus tem transformado o nosso coração. Amém? Deus tem nos dado motivo de alegria de sobra, não é? Eu sei que por vezes nós ficamos angustiados, nós ficamos entristecidos por muitas coisas, mas quando chegamos à casa de Deus, junto com os nossos irmãos, na comunhão dos santos, algo diferente precisa acontecer conosco. Mesmo que essa alegria seja aqui de 2 horas, 3 horas junto, sai daqui naquele gás. Que dê para chegar pelo menos na quarta-feira. Que dia que é o culto aqui na semana, pessoal? Na quinta-feira, até quinta-feira. Segura, dá aquela enchida boa até quinta-feira, para que quinta-feira chegar aqui de novo e dar outra carregada. Porque o dia a dia é complicado, né? Aqui é tudo muito bonito, mas quando a gente bate lá, a gente vê as indiferenças, a gente vê um monte de coisa acontecendo, as relações, as coisas que acontecem dentro de casa, isso vai nos pressionando. E se a gente não tiver esses momentos junto aqui como igreja, como povo de Deus, entendendo que Deus tem trabalhado a nosso favor, fica difícil. Fica difícil carregar, fica difícil caminhar, fica difícil andar. Então Deus quer nos lembrar, irmãos, nessa noite, que como membros do corpo de Cristo, nós somos elos de ligação. Se liga nisso aí. Somos elos de ligação de uma corrente que vem se estendendo de anos atrás, de pessoas levantando outros, de pessoas testemunhando sobre Cristo, e nós chegamos aqui. Já não tem mais Pedro, não tem mais João,
Não tem mais o Estevão de lá, tem o Estevão daqui, tem o Mateus aqui. Não tem mais Lutero, não tem mais Calvino, não tem mais John Knox, John Hus. Somos nós. A bola está conosco. A bola está comigo e com você. Esses homens já deram, literalmente, seus corpos. Quando o pastor Mauro me convidou para falar sobre essa questão de testemunho, eu comecei a ler um livro, eu estou na página 360 e não acabei. Servos de Deus, anota esse nome. O livro vem falando de homens e mulheres de Deus ao longo da história. Homens que estavam pregando, assim como nós estamos fazendo aqui, e tiveram sua cabeça arrancada. Tiveram parte do seu corpo decepado, espalhado por várias partes do país, para lembrar, olha, não faça mais aquilo. E hoje nós estamos aqui, porta aberta, canta, violão. A coisa chegou num nível que já tem ar-condicionado, né? Em algumas igrejas. Está tudo muito bonito. Está tudo muito confortável e nós continuamos a ser esses elos de ligação. A bola está comigo e com você. Somos nós aqueles que estão dando continuidade a essa vida de testemunho. Somos nós que representamos Pedro e João. Já imaginou? Somos os Pedros e Joões da era moderna. Elos de ligação de uma grande corrente que une o povo de Deus através da história. Você fica alegre em pensar nisso? Parou para perceber o que eu falei aqui? Já não te alegra pensar e saber que você está dando continuidade à obra do anúncio desse mesmo evangelho que foi pregado por Pedro e João? Que foi pregado por Calvino, que foi pregado por Lutero, que foi pregado por John Stott, que foi pregado por Spurgeon. Procura saber quem foram esses homens, se você não reconhece esses nomes. Procura ler a respeito de homens e mulheres de Deus que se doaram ao longo da história. Robert Calley, Sarah Calley, médico, uma vida toda confortável, lá na Escócia, paizão top, climazão de montanha. O homem se preocupa em vir pregar, em dar a sua vida, se oferecer por outras nações. Somos esses elos de ligação. Homens e mulheres fizeram a obra antes de nós. E o que será do futuro? Será que vão lembrar dos nossos nomes? Daqui a 20, 30 anos vão lembrar quem era pastor Mauro, Carlos, Nilson. Nunca ouvi falar. Já pensou? Que coisa triste. Quantos anos você já está labutando nessa lida, nessa seara? Precisamos lembrar que Deus trabalha com princípios básicos e um deles talvez seja o retorno do seu povo ao seu primeiro amor e a honrar seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Deus tem nos chamado a depositar diante dele nosso coração, nossa alma, mas também o nosso entendimento, o nosso intelecto. Por que os pastores abandonaram as universidades? Por que tem lá na faculdade que está dando aula para o seu filho? São ateus. Porque estão tentando incutir na mente do seu filho que Deus não existe. Porque alguém deu espaço para isso acontecer. Porque nós abandonamos o debate público. Isso não é coisa para a igreja. Não devemos nos envolver com isso. Não devemos falar sobre essas coisas. Outras pessoas estão falando no nosso lugar.
Nós continuamos confortáveis nas nossas cadeiras e com a nossa vida de domingo a domingo. Nosso primeiro amor, honrar a Deus sobre todas as coisas, nosso coração, nossa alma, nosso entendimento, testemunhando de maneira profunda, com as nossas próprias vidas, se for necessário. Aí a coisa aperta. Aí a coisa aperta. A gente ouve falar de perseguição da igreja, né? Igrejas e países aí que não podem mais pregar o evangelho. Mas isso é lá. O que a gente tem a ver com isso, pastor? Não tem nada a ver com isso. Vamos orar por eles. Mas se isso chegar aqui, se isso chegar na nossa porta, se chegar alguém ali agora com um fuzil na mão ali e mandar a gente parar de pregar aqui, mandar a gente sair daqui agora, quantos ficariam aqui dentro? Isso é sério. Isso é sério. Isso pode acontecer. Nós não estamos livres disso acontecer conosco, de sermos ameaçados. Mas graças a Deus, que ao longo da história Deus tem levantado homens e mulheres que a partir de uma experiência íntima com Ele e através de um verdadeiro encontro com a sua palavra, nunca mais foram os mesmos. Talvez seja você, talvez seja eu, que fomos transformados de tal forma que, quando olhamos para a palavra testemunho, um dos significados que essa palavra tem, e ela precisa ser transmitida a vocês, é martírio. Sabia disso? Testemunhar é ser martirizado também. Então, falar do amor de Deus, falar da salvação, falar da transformação que Deus provoca na vida do homem, pode levar a mim e a você ao martírio. Será que realmente estamos dispostos a isso? A igreja precisa então despertar para esse genuíno envio de Deus, o testemunho para tudo que Deus ainda há de fazer no meio do seu povo. O que é essa transformação? O que é testemunhar no poder do Espírito de Deus? Não testemunhar no poder do Espírito de Deus seria algo até contraditório, porque quem nos impulsiona a testemunhar é o próprio Espírito de Deus. Então, quando nós reforçamos isso, testemunhar no poder do Espírito de Deus, estamos sendo redundantes, porque Deus está impulsionando a sua obra. A ousadia, o poder de testemunhar daquilo que temos visto, daquilo que temos ouvido, vem de novo do verdadeiro e profundo envolvimento meu e seu com essas verdades eternas do nosso Deus. As disciplinas espirituais, jejum, oração, elas são parte integrante daquilo que Deus nos move a fazer. Mas se eu e você orarmos, jejuarmos, subirmos ao monte, descermos do monte e não nos aproximarmos da palavra de Deus da maneira como nós devemos nos aproximar, não conseguiremos testemunhar do poder de Deus nas nossas vidas. Isso é um combo: oração, jejum, leitura e meditação séria na palavra de Deus, para que Deus realmente transforme as nossas vidas e esse extraordinário de Deus que nós estamos sempre buscando, ele passe a acontecer cada vez de forma mais natural. E nós não devemos ficar preocupados se amanhã alguém doente no meio do povo de Deus for curado por uma oração sua. Olha, extraordinário, não, Deus já nos chamou a fazer isso. A sua obra é constante, isso não deve nos espantar, porque a boa mão do Senhor permanece no meio do seu povo.
Esse testemunho vai exigir de mim e de você um apreço cada vez maior por essas verdades eternas que nunca podem ser negociadas e nem esquecidas. Que Deus nos abençoe. Renove essas esperanças dentro do nosso coração. Esse desejo de testemunhar das virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz admirável. Em nome de Jesus. Amém.